Muito obrigada pela questão. Agradeço aí, e é uma satisfação, doutor Gentil, estar nessa mesa, nesse dispositivo, com um tema tão relevante, né? Eu sempre quero dizer para vocês que eu falo isso com a imprensa. Eu dou entrevista todo mês. Acabei de conceder uma entrevista anteontem. Por quê? Porque a ANEEL homologou que nós estamos em bandeira tarifária 1. E eu falo assim que é difícil competir com o William Bonner, porque ele chega para muitos milhões de brasileiros e diz assim, na bandeira tarifária 1, você vai ter um incremento de 4,70 para 100 kWh. Não significa nada para ninguém. E a pessoa pensa assim, poxa, o que é isso aí? R$5, tudo bem, eu posso pagar. Não é verdade. Não é verdade que o incremento é 4,70. E esse, doutor Gentil, acho que vai ser o grande desafio nosso. Nós falamos de tarifa o tempo inteiro. Nós estamos aqui como técnicos, pensando qual é o melhor modal. E eu fiz esse exercício, sabe com quem? Com o presidente da República. Eu disse para ele assim, olha, presidente, sabe qual é a tarifa de onde eu moro? 0,88 centavos. Sabe quanto eu pago 1 kWh na minha área de concessão? Hoje, né, com a bandeira vermelha patamar 1, a gente faz essa conta, o nosso Conselho de Consumidores, junto com a concessionária, e aí a gente chega aqui. Isso custa R$ 1,36, e se vocês visitarem o Conselho de Consumidores lá do Mato Grosso do Sul, a gente está usando Campo Grande, e é a segunda maior cidade, que é Dourados, como referência, consolidando ainda a contribuição de iluminação pública. Então, assim, quando eu falo em tarifa, eu não estou falando nada para nenhum consumidor. Porque o que ele faz? Ele ainda olha quando que vai vencer a fatura. Mas foi você que escolheu. São 6 possibilidades de vencer. Eu tenho que sempre lembrar que vence quando? Dia 14, dia 11, dia 20, não sei. Eu escolhi. E aí ele vai olhar o quê? O valor, que isso, efetivamente, ele não sabe, porque a gente não tem controle, a gente ainda está nessa discussão, e eu peço desculpas por não ter acompanhado o início dos nossos trabalhos hoje, mas eu estava numa outra discussão que também é muito relevante, eu estava no TCU, mas eu trouxe 3 apontamentos aqui, para dizer assim, para a gente não se perder e poder chegar lá. Então, a comunicação é o nosso grande desafio. Eu penso, e comentei com o senhor, logo que eu cheguei aqui, que eu não posso esquecer que tudo isso tem tributo, e, por isso, eu chego a R$ 1,36. Então, assim, nós estamos na implementação da reforma tributária, já tem todo o processo só para o presidente Lula sancionar já a segunda lei complementar, tá certo? E aí a gente precisa começar a tratar cashback, uma série de novéis que ficaram lá na reforma tributária e que têm impacto com o que a gente está pensando. Então, assim, na casa da regulação, eu tenho que dizer que, além do que você acabou de dizer, do bom que é testar, eu acho assim, que a grande coisa é ter afastado a decisão da ANEEL de ter afastado do processo regulatório a experiência, né? Então, assim, por que o sandbox nasce? Porque eu afastei a regulação e eu vou testar, e o que gostar, nada do que gostar, o Congresso vai ter que alterar. Ele vai ter que aceitar porque eu escolhi. Eu escolhi o modal, né? E a ANEEL vai poder regular isso, né? Não, isso vai dar problema. Não, eu não quero isso, etc. E tal. Então, assim, o grande mérito é o afastamento, poder testar, né? E poder ter esse resultado. O resultado pode ser, eu tenho 9 ou 10, uns vão ser legais, outros não, mas a gente testou, a gente olhou ali qual que foi a melhor experiência do consumidor. Então, é colocar o consumidor no centro. Depois, a chamada pública, que é isso, sabe? Você convidar a concessionária distribuidora para dizer assim,
o que você acabou de dizer. Eu concordo com a pergunta que você fez. Tá? A concessionária pode. Então, eu tive que usar os altos escalões que tem cada distribuidora, com a sua engenharia, com a sua experiência. Assim, me apresente o que você acha que vai dar certo para o seu consumidor. Então, assim, tirar a concessionária do seu lugar comum e falar assim, olha, lá na Alemanha deu certo isso, na Inglaterra deu certo isso. Sim, tá, mas e aqui? Aqui vai lograr êxito? Nós vamos conseguir chegar que esse consumidor entenda? Então, assim, nós temos que, na comunicação, pensar em como refletir o preço, tá? E esquecer um pouquinho essa questão da tarifa, porque a tarifa a gente sabe, mas uma coisa boa da reforma tributária é que eu não tenho mais cálculo por dentro. Né? Então, assim, esse é o grande... Assim, a transparência deve ser a perseguição de tudo. Né? E um outro ponto que eu trago aqui como relevante, né, é o perfil do consumidor. Né? Aquele que pouco consome ou aquele que, na nossa experiência lá no Mato Grosso do Sul, a Energisa MS está testando essa referência. Eu olho um ano para trás, você vem na média e nós vamos testar isso. E você vai gerenciar esse seu consumo para mais ou para menos, mas eu te convido a fazer esse gerenciamento. Então, isso a gente discutia lá atrás, na época que o diretor Reive era diretor aqui, a gente estava discutindo isso. E nós estamos em 2025, graças a Deus, eu vim aqui fazer parte disso com muita satisfação, porque a gente saiu da discussão e a gente está exercitando efetivamente. Né? Então, E aí, quando eu olho para esse, que eu tenho uma média ali, eu não preciso onerar a nossa tarifa, às vezes colocando um medidor, né, de massa para onde eu sei que não tem necessidade, porque eu tenho um consumo mediano. Aqui não ultrapassa 180, 200 kWh. Então, não preciso disso. Eu tenho uma média. Então, assim, e o bom disso é colocar esse portfólio à disposição do consumidor para que ele possa escolher. Esse é o meu manequim 38, esse serve para mim, esse serve para a minha residência. Talvez dizer para você que o que não deu certo na tarifa branca foi justamente isso. Nós tivemos um processo muito longo de chegada. Assim, quando a informação veio, todo mundo foi convidado. Não, mas você que consome até 250, você tem que esperar 3 anos. E a pessoa não quer, ela quer a novidade, ela quer experienciar. Então, assim, eu penso que esse além, né, do afastamento e tudo que você disse, faz com que a gente incentive muito essas experiências para cada um dos locais do Brasil que estão com as suas concessionárias, com as suas equipes, convidando o consumidor a participar disso, a dizer assim, efetivamente, eu te convido a me ajudar a regular. De que forma você quer isso? Né? E aí que a gente chegue e possa apresentar esse portfólio para o consumidor. Então, isso é uma grande saída. Isso é colocar o Código de Defesa do Consumidor, o segundo direito. Né? Nós temos no artigo 6º direitos consagrados da defesa do consumidor. O segundo é o direito de escolha. Né? Então, assim, isso, com a tarifa única, ele é negado ao consumidor. Então, a gente dá esse passo, é muito importante, e eu espero, assim, ao final e ao cabo desse evento, que a gente saia muito mais sedimentado para novidades, como essa que você não está falando, né? Que as pessoas possam, sim, pensar junto das suas comunidades qual é a melhor forma de cobrar. É isso, muito obrigada. Eu acho que eu respondi, né? Respondeu, Rose. Só queria um ponto, estressar um pouco, e eu acho que eu entendi que você vê isso como promissor do ponto de vista do entendimento do consumidor com relação à sua tarifa. A gente vive hoje uma experiência, a maioria dos consumidores, meio analógica, né? Ele consome, e no final do dia chega um papel lá, tem X reais no papel,
e ninguém fica olhando aquela letrinha de quantos quilowatt-hora, eu nem consigo enxergar mais, eu tenho que pôr óculos agora. E você acha que com a digitalização, com esses processos em que a interação do consumidor com o serviço de energia elétrica pode ser um pouco maior, dele poder controlar aparelhos dentro de casa, você acha que esse tipo de experiência vai trazer mais engajamento do consumidor em relação ao serviço de energia elétrica? Eu penso que sim, mas a gente tem que separar algumas coisas. Hoje, no tribunal, no TCU, a gente discutia justamente isso, olhando uma analogia, né? Poxa, uma época eu tornei obrigatório o TUP. O que é o TUP? Era o orelhão, né? O antigo orelhão. Então, a gente tem esse marco regulatório lá da Anatel. Aí, hoje, você pensa no seu smartphone e fala assim, gente, isso existe? Existe. O nosso representante lá disse, olha, eu fiz essa consulta e hoje 3 milhões de nossos irmãos cidadãos se comunicam por meio de orelhão. É isso que funciona. Não funciona outra coisa nesse momento. Então, sem demérito do que a gente fala, assim, os nossos consumidores estão ficando muito digitais, isso é uma boa, né? Assim, o Sandbox vem acompanhado dessa escolha. Olha, você quer participar? Então, a partir desse momento, você começa a receber a sua fatura de forma digital. Isso evita aí. Então, assim, essas coisas são muito importantes, mas também, além de toda essa transparência, eu acho que eu convido todos os meus colegas que são conselheiros, né? Porque a gente também precisa capturar, né, essa transformação digital, diretor, de forma a ver isso dentro dos nossos RTAs. Pô, se eu não estou mais usando essa modalidade, quer dizer que eu não tenho mais essa OIM, eu vou diminuir a fatura para o consumidor, a tarifa para o consumidor. Então, assim, eu tenho que começar a capturar essas bondades do sistema, que é a digitalização. Ficou mais caro por aquele motivo, tem que ter transparência no processo. Então, assim, no geral, eu penso que o brasileiro já deu esse passo, ele é irreversível, só que ele deu esse passo numa questão estática, né? A tarifa é a mesma, a modalidade de cobrar é a mesma, e o que a gente está experienciando com o sandbox tarifário dá uma outra roupagem. Talvez o processo de convencimento do convite para ele experienciar. Espera aí, quando tiver tudo bom lá, aí eu vou aderir, tá certo? Mas, assim, eu acho que a gente tem cidadãos que querem contribuir, e é isso que é importante. A gente manter, né, em alguns casos, aí, as questões de acesso pessoal para quem tem dificuldade, para o idoso, etc. e tal, e para aquele que já deu o passo ali, se manter, tá certo? Você pode nos ajudar, Rose? O que você acha aí de sugestão de comunicar esse sandbox e engajar a sociedade para participar dessa discussão de novas modalidades tarifárias, de novos arranjos? Eu penso que, assim, a gente consegue dar passos consolidados a partir de experiências já vividas. Então, assim, como é que a gente educa o nosso filho? Um exemplo. Então, como eu falo para o outro? Eu preciso usar os personagens, eu preciso usar aquela pessoa que já experienciou aquela situação como escudo. Então, por isso que eu dei muito valor para a decisão da ANEEL de afastar a regulação, de testar. Né? E, a partir do momento que eu testo, eu sei as dificuldades. E o boca a boca é a melhor forma de comunicação. Né? Então, assim, olha, eu vivencio isso, né? Isso é importante para mim, eu consigo gerenciar o meu consumo, eu tinha essa realidade, e, a partir dessa experiência, eu estou tendo aquela. Então, assim, Lindenberg, nós estamos terminando uma das primeiras experiências que, pelo que eu acompanho, se consolida agora os 3 anos.
isso é importante, a gente dá valor, né? A gente conseguir em que cada evento que a gente vá, a gente possa colocar uma pessoa. Eu vou fazer isso, eu vou experienciar a tarifa, o sandbox da minha concessionária. Eu vou dar esse exemplo e vou para a mídia falar assim, olha, eu estou fazendo essa escolha. A minha escolha é por 1 ano, porque eu acho que isso vai ser importante. O reflexo de uma tarifa fixa em 12 meses, né? A gente conversa isso, é muito mais interessante e a gente dá crédito a isso, né? Entregar à sociedade o meu exemplo. Então, assim, eu quero, né, eu tenho falado muito disso para todos os meus colegas, dizendo assim, olha, tem uma novidade lá na Energisa, tá certo? Vem comigo, eu vou experienciar. Você também pode, porque você tem esse perfil. Então, foi isso que eu disse. A gente, a partir da chamada pública, fez todo mundo pensar, né, e olhar isso que o Lindenberg disse, assim, olha, e o que você fez a pergunta, tem como a concessionária olhar o seu público e ofertar? Tem, porque ela conhece, porque ela está ali. Por exemplo, a Energisa Mato Grosso do Sul tem o seu contrato de concessão vencendo em 27. Já tem uma recomendação dessa casa para que ela continue no processo de renovação. Então, assim, ela tem 25 anos de experiência daquele público. Ela sabe quais são os problemas. Então, assim, isso é importante, né? A gente ter o conhecimento para poder ofertar. Então, eu penso assim, que o exemplo é dizer, olha, isso é bom, ou isso não é, e fazer isso que... quando eu vim no convite do 2º encontro sandbox tarifário, eu me preocupei com a comunicação e disse que, olha, vocês me permitam dar um pitaco aí, coloque pessoas no seu call center específicos para responder sandbox tarifário. Vocês lembram? E isso é uma experiência que está dando certo. Por quê? Porque eu não posso falar com quem não conhece. Eu tenho que falar com aquele que sabe, que tem um script, que sabe o que está acontecendo, o que é, qual é a proposta. Então, é o boca a boca, é dizer que isso é bom, que não é, inclusive para correção de rumos, tá certo?